Eu quero agradecer, primeiramente, ao Lucas Evaristo pelo convite que me fez para fazer essa palestra, e eu espero que todos aproveitem, né, o tema que é Metrô, os trilhos que mudaram o Rio. Eu vou me apresentar para que a gente possa começar essa viagem pelos trilhos do metrô. Eu sou engenheira eletricista, formada pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduada em arquivologia pela Universidade Favene, trabalhei na Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro por 45 anos, fui presidente do Comitê Brasileiro Metro Ferroviário da ABNT, responsável por elaborar todas as normas técnicas do Brasil do setor. Sou consultora, palestrante, escritora e professora na área de mobilidade, gestão documental e qualidade. Atualmente represento o CREA-RJ aqui em Petrópolis, atuando no Conselho Municipal de Defesa Civil e na Coordenadoria de Planejamento. E sou vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, sendo responsável pela área cultural e pedagógica. Iniciando a nossa palestra, a Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, ela foi criada em 68 e tinha como finalidade principal planejar, projetar, construir, implantar, operar e manter o sistema de transporte metropolitano do Estado, exercendo seu controle técnico, econômico e financeiro da operação do sistema e prestando consultoria especializada em transportes públicos. O estudo de viabilidade técnica e econômico do metrô, ele foi elaborado pelo consórcio alemão Hochtief de Consult em 1967 e muito bem elaborado, contemplando diversas linhas. Apesar do projeto do metrô já fazer parte de planos anteriores, como o Plano Urbanístico da Cidade do Rio de Janeiro, Doxíades e o Agache. O traçado da linha prioritária foi aprovado e concluído pela urgente necessidade de um sistema de transporte rápido com alta capacidade, partindo de Ipanema e ligando os bairros mais densamente edificados da Zona Sul ao centro, chegando até a Tijuca. O trecho de Copacabana seguiu em grande parte pela Rocha, reduzindo assim as grandes e pesadas interferências que tinham com o tráfego e com a própria população. Em um trecho do bairro, esse maciço se afasta um pouco do eixo principal do bairro e é chamado Vale do Peixoto, que fica entre as ruas Siqueira Campos e Santa Clara. Na área de planejamento, a importância do metrô não se deveu apenas à medida de capacidade de transferir grandes contingentes de uma forma rápida, confortável e segura, mas principalmente o fator fundamental era o desenvolvimento de todo o complexo de transporte da cidade, marcado por uma mudança radical na fisionomia do Rio, nos seus hábitos de transportes da população, oferecendo espaços revitalizados e compondo assim uma nova paisagem urbana. Nas áreas com edificações deterioradas e congestionadas, surgiram novas vias de tráfego, contribuindo para reduzir os engarrafamentos e abrindo novas avenidas, projetando os novos elevados, túneis, viadutos e praças para o nosso lazer. As obras foram iniciadas em 1970 e grandes desafios foram encontrados, devido às exigências e às peculiaridades que o projeto apresentava em cada linha, e levando com isso a equipe técnica a conviver com uma extensa variedade de tecnologias, resultando daí num sólido conhecimento técnico. Por exemplo, o trecho Carioca-Uruguaiana era um trecho pantanoso, região de lagos, e na Carioca, a profundidade do buraco chegou a atingir 25 metros. O Catete foi uma outra área complicada, devido a um braço do Rio Carioca, também um solo pantanoso, e, finalmente, Copacabana,
ao se escolher seguir pelo maciço rochoso na região da Siqueira Campos, as características do terreno eram de um material em decomposição, o que teve de ser realizado com muito cuidado, devido às edificações que existiam ao redor. Estrategicamente, as suas estações iniciais, elas foram abertas nas extremidades do trecho, e isso foi proposital, justamente para que não fosse permitida a reversão do processo do metrô. Então, o metrô fazia parte das obras de infraestrutura a nível nacional, tanto que em 39 anos, mais de 50% das estações que foram inauguradas nos primeiros 5 anos, ainda no regime militar, se isso continuasse neste mesmo ritmo, a velocidade que vinha sendo feita, hoje nós teríamos a rede com as 6 linhas previstas operando. Foi a maior e mais importante obra pública no centro da cidade do Rio de Janeiro. Aí nós temos um mapa que apresenta todas as nossas linhas previstas na nossa rede inicial. A linha prioritária, inicialmente, era de Ipanema até a Tijuca, com 37 quilômetros, chegando ao Meia e daí, em superfície, seguia em direção a Jacarepaguá. A linha 2 era de Niterói a Pavuna, 50 quilômetros, com um túnel subaquático de 4 quilômetros. A linha 3, de Jacarepaguá a Penha. A linha 4, da Carioca à Barra da Tijuca, passando por Botafogo, Humaitá, Jardim Botânico e Gávea. E a linha 5, do Galeão à Carioca. A linha 6, Alvorada, Ilha do Governador. Atualmente temos a linha 1, Uruguai General Osório, e a linha 2, Botafogo Pavuna, e a linha 4, General Osório Jardim Oceânico, totalmente diferente da prevista, mas ainda assim, a maior obra de infraestrutura da América Latina. A linha 3, infelizmente, não foi concretizada, Niterói-São Gonçalo, e as linhas 5 e 6 não se falam mais nela, viraram BRT. O metrô foi projetado para ter uma capacidade de desempenho circulando a cada 90 segundos nas horas do rush, com uma velocidade máxima de 100 km por hora, o que corresponde a uma velocidade média de 34 km por hora, incluindo as paradas, e com uma bitola de 1,60 m. O revestimento de mármore nas estações criou uma grande polêmica, criticando o metrô por estar fazendo uma obra pública de luxo. Na verdade, a escolha do mármore obedeceu a critérios de acabamento de uma boa qualidade, durabilidade e facilidade de manutenção. Até porque o tipo de mármore utilizado era o mais barato por ser nacional e contribuía para o respeito ao público, evitando o vandalismo praticado nas demais meios de transporte. E aqui vale um comentário. Em seguida das 5 estações iniciais, que todas elas foram feitas em mármore, quando o metrô inaugurou a estação de Botafogo, que foi já um outro momento e que já não foi mais feita nesse mesmo estilo de acabamento, a própria população reclamou. Por que essa estação é tão feia? Então, realmente, o mármore não só ele embelezava, mas ele permitia, como que até hoje, depois de 44 anos de operação, as estações continuem como foi no momento da sua inauguração. Por isso foi a escolha. Então, tinha realmente critérios. O traçado foi, no caso, escolhido subterrâneo em túneis, comparando com as vantagens e as possibilidades da execução com as do sistema elevado ou em superfície. O subterrâneo, ele tinha realmente um traçado de forma a não interferir nem com o tráfego, nem com a superfície, não com isso facilitando a construção do metrô sem que atrapalhasse a vida da população. Exigiu, lógico, cuidados especiais na impermeabilização, na ventilação, na exaustão das galerias e no rebaixamento do lençol freático.
projeto da Estação Cardeal Arco Verde foi feito todo em rocha e foi pioneiro no país. Procurou-se fazer uma obra bem econômica e duradoura, onde um planejamento integrado de cores acentua os processos construtivos adotados, né, e favorecendo a humanização do ambiente, trazendo a pessoa que passa por aquele túnel a sensação de uma viagem futurística ao centro da Terra. A linha 2, no seu projeto inicial, ela operava com um sistema de pré-metrô. E o pré-metrô ele ia se desenvolvendo, à medida que a demanda fosse se expandindo, o metrô passava a ocupar esse espaço e o pré-metrô ia à frente. Então, justamente o nome era pré-metrô por isso. Ele ia antes, abrindo o espaço, começando a trazer demanda e, em seguida, o metrô entrava para que a coisa fosse aumentando. Foi inicialmente inaugurado o trecho Estácio Maria da Graça, onde era feita uma baldeação, para o outro trecho até Irajá, com troca de trens. Aí nós temos hoje um mapa mais atualizado, que seria das linhas previstas do metrô, linha 1 já até General Osório, a linha 2 vindo lá da Pavuna, né, já fazendo a integração com a linha 1, e as outras que, infelizmente, nós ainda não temos operando. A linha 4, o trajeto entre Barra e Ipanema, ele conta com 16 quilômetros de extensão, entrou em operação na época aí das Olimpíadas, né, em 2016, e conta com 7 estações. São elas General Osório, Praça Nossa Senhora da Paz, Jardim do Alá, Antero de Quental, Rocinha e Jardim Oceânico. Uma demanda prevista de 300 mil usuários dia, onde o passageiro pode utilizar todo o sistema metroviário usando uma tarifa única. Com relação ao nível de ruído, nós tivemos uma grande preocupação porque o metrô passava ao lado do Teatro Municipal. E isso aí era um problema sério, porque nós não poderíamos deixar que o ruído do metrô prejudicasse os espetáculos que aconteciam no teatro. Então foram realizadas diversas medições com equipes responsáveis que realizavam acompanhamentos junto com a consultoria francesa para evitar que essas interferências realmente viessem a acontecer. Essas medições, elas eram realizadas diurnamente, à noite também, e o valor máximo obtido de ruído na passagem do trem foi de 75 decibéis, enquanto que na mesma ocasião o valor médio na Avenida Rio Branco chegava a 81 decibéis. Então o metrô realmente não teve nenhuma interferência, como até hoje nunca tivemos nenhum problema em nenhuma apresentação do teatro. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o coração do metrô, que é o controle de toda a operação. O sistema do centro de controle e da sala de computadores. Ele controla toda a operação do metrô, abrangendo a movimentação dos trens, a bilhetagem, além do suprimento de energia e o estado de todos os equipamentos em tempo real. O centro de controle, que é conhecido com a sigla de Posto de Comando Centralizado, PCC, ele está dividido em 4 postos, que executam as suas atividades de forma integrada. É o posto de controle de tráfego, que é responsável pela supervisão e controle de todo o tráfego das linhas, o posto de controle de estações, de energia, que controla toda a parte de energia elétrica, o posto de controle de intervenções, que fica atento aos controles das falhas dos equipamentos e, em caso de defeito, aciona as equipes de manutenção necessárias, e o posto de controle das estações, que controla toda a segurança e o funcionamento das estações. A área de energia,
Nós recebemos a energia fornecida pela Light em 3 subestações, em 138 kV, na Frecaneca, Botafogo e Colégio, que alimentam as subestações primárias em 22 kV, já do metrô, e que fornecem energias para as subestações auxiliares e as retificadoras. As retificadoras operam em 750 volts corrente contínua e são distribuídas ao longo da linha, trabalhando em rede e permitindo que, em caso de falha de uma, as outras supram o fornecimento de energia, não deixando nunca que o trem fique sem energia. As subestações retificadoras, elas alimentam justamente o terceiro trilho. E as auxiliares, em baixa tensão, vão alimentar os equipamentos das estações e do túnel. Em cada estação, existe um grupo gerador, que no caso de um acidente grave na distribuição de energia, recoloca em carga as instalações prioritárias. Ainda em caso de pane deste grupo gerador, baterias entram em funcionamento para os sistemas de emergência. Então, a confiabilidade do sistema é muito grande. E se realmente o metrô parar, é porque houve um blackout muito grande na cidade do Rio de Janeiro, que é a única maneira de fazer com que perturbe o tráfego do metrô. O sistema ainda conta com uma subestação que fornece energia para a plataforma de ensaio, que fica nas oficinas do metrô, e também tem uma outra alimentação para o posto de comando centralizado, comando e controle, né? E nós temos uma terceira para a iluminação e força das instalações da oficina. Os sistemas auxiliares, existe aí o sistema de ventilação, que foi um dos maiores desafios de todo o nosso projeto. Normalmente, os metrôs são construídos em áreas não tão quentes como a nossa, né? E a ventilação, ela é destinada exatamente para isso, para a renovação do ar, para evitar a poluição, não havendo a preocupação quanto ao calor. Porque eles são feitos em países frios, mas aqui não, aqui exatamente era o contrário, né? E no caso, se você usasse a mesma forma, ele ia causar um desconforto para os passageiros. Então, foi dispensada a calefação e a colocação do sistema foi totalmente diferente dos até então utilizados nos metrôs na Europa. O fato de criar esse grande desconforto fez com que o sistema nosso fosse dimensionado para atender 95% ao problema de calor e apenas 5% para a poluição. Então, pelas características das nossas construções e pelas condições climáticas da cidade, o nosso metrô realmente é considerado o único metrô tropical da América do Sul. Ele possui um sistema de detecção e combate a incêndio, atendendo plenamente às exigências do Corpo de Bombeiros. Os cabos são revestidos com material resistente ao fogo. O forro das estações são de material anti-inflamante e os equipamentos de alta tensão, situados na parte inferior do trem, são isolados do resto do carro por revestimentos especiais. As estações também contam com um sistema de desenfumaçamento rápido e com segurança para evacuação dos usuários. O sistema de bombeamento, ele tem um processo de proteção contra as inundações e drenagem e é equipado por bombas de grande capacidade. Foi considerado no projeto o nível máximo de inundação nos locais propícios e se previu ainda uma superelevação nas soleiras das entradas das estações. Nas galerias, nos pontos mais baixos, foram construídos poços de captação e bombeamento. E a água potável foi constituída um reservatório de capacidade suficiente para atender 2 dias, e essas águas são servidas e conduzidas a poços de onde são bombeadas para a rede de esgoto. Com relação às escadas rolantes, elas foram escolhidas para funcionamento de última geração,
projetadas para operarem em qualquer condição, porque nós temos acesso onde as escadas ficam ao ar livre, ao tempo, né? Então elas precisavam atender a essa situação também. E por um outro lado, quando o metrô foi implantado, não existia a necessidade dos elevadores de deficiente físico. Então, à medida que houve essa nova lei, as estações tiveram que ser adequadas. E todas as estações hoje, elas têm o elevador para deficientes. Com relação ao material rodante, os carros foram desenvolvidos por técnicos brasileiros, com 75% de nacionalização, partindo de uma concepção totalmente nova e dentro da mais moderna tecnologia metroviária mundial. São energizados a 750 volts corrente contínua através do terceiro trilho, e em serviço normal eles podem ser conduzidos automaticamente sem nenhuma interferência do piloto, controlado por computadores do posto de comando e controle. Circula sempre com o piloto, que pode assumir, quando necessário, em qualquer situação. Intertravamentos impedem que o nosso trem parta com as portas abertas, ou que as mesmas se abram com ele em movimento. Um sistema de telefonia liga o piloto diretamente ao posto de controle, e esse sistema também permite comunicação do piloto com os passageiros, e em caso de emergência, os passageiros também podem se comunicar com o piloto, através de um dispositivo existente em cada carro do metrô. Aí nós temos um esquema de como é o nosso material rodante inicial, que foi construído pela Mafesa, agora atualmente Alstom, né? Então nós temos os carros A e os carros B. Essas composições, elas operam com 6 carros, tipo A, equipado com motor e cabine de condução, e o tipo B, sem cabine de condução, e normalmente elas têm a capacidade para 2.200 passageiros por trem, tendo o maior vão de portas do mundo. As nossas portas têm 1,90 m, quando o normal é variar entre 1,30 m e 1,60 m. A vantagem do transporte do metrô é que em um trem de 6 carros, você consegue transportar o que 23 ônibus levam ou o que 1.214 carros podem transportar. Então, a grande vantagem, né, do metrô é exatamente essa. Você consegue reduzir tanto o número de ônibus quanto de carro. Consequentemente, isso daí traz um grande ganho para o meio ambiente. Aí nós temos a evolução do nosso material rodante. O primeiro carro, a segunda fase já do metrô, o nosso carro de pré-metrô e o último carro, que já é o carro chinês. O pré-metrô, ele foi totalmente desenvolvido pelos técnicos da companhia com uma proposta muito idealista do diretor de planejamento da época, que era Fernando McDowell. O projeto vislumbrava em fazer uma redistribuição de renda, dando mobilidade à população de baixa renda através de um trecho sem cobrança de passagem. Aonde o pré-metrô andava não tinha, inclusive, estações, eram paradas. E as pessoas entravam sem fazer pagamento. Acessavam o metrô, ao pré-metrô, e conseguiam andar naquele trecho sem nenhuma cobrança de passagem. Foi o primeiro VLT do Brasil e tinha capacidade de 26 mil passageiros hora sentido. O sistema de piloto automático, ele programa a via através de um tapete, autorizando a velocidade do trem. Esse tapete fica entre os trilhos e ele dá a velocidade que o trem pode alcançar. Além do sistema do piloto automático, existem outras modalidades
do próprio sistema, que é a condução chamada condução manual controlada, aonde o piloto tem a possibilidade de conduzir o trem manualmente, sendo que ainda tem um dispositivo de controle de velocidade que permanece ativo, velando pela segurança na circulação do trem. E ainda existe uma outra condição, que é a condução manual livre, que em caso de defeito, permite que o piloto leve o trem até o terminal ou as oficinas, em uma velocidade limitada. Quanto ao traçado da via permanente, foi adotado a bitola de 1,60 m, permitindo a utilização do material rodante fabricado no Brasil, com um raio de curvatura mínima de 300 metros, sendo que nas estações os raios são superiores a 500 metros, para reduzir o vão entre o piso do carro e a borda da plataforma, garantindo uma melhor visibilidade e também segurança. Nas vias de pátio, por não ter essa necessidade da alta velocidade, o raio mínimo horizontal é de 150 metros. A nossa rampa máxima é de 4% nos trechos fora das estações e nelas o máximo admissível é de 0,25. Nos trechos em subterrâneo são utilizados os trilhos do tipo TR-57 e dormentes de concreto fixados diretamente sobre o radier. O dormente é do tipo bibloco de concreto, sendo os dois blocos ligados por uma cantoneira de aço que assume a garantia de bitolamento da via. O metrô utilizou os aparelhos de mudança de via padrão europeu, tipo UIC, que permite atingir altas velocidades. Nos AMVs, os dormentes são de madeira, assentados sobre o concreto, com exceção dos prolongamentos para a estação Arco Verde, onde se utilizou ali dormentes de concretos monobloco. Outra novidade também nesse trecho de Copacabana foi o uso dos dormentes sem barra de aço de ligação entre os blocos. Nas vias de pátio, os AMVs empregados são do padrão brasileiro de origem americana, a BNT Arema. Nós iniciamos a operação em 1979, com praticamente 4 quilômetros de 30 de trilho, ligando 5 estações. E nos primeiros 10 anos de operação, nós transportamos 500 mil de pessoas, dando uma média diária de 60 mil passageiros dia. A linha 1 leva 32 minutos da Tijuca a Ipanema, a linha 4, 13 minutos da Barra a Ipanema, e 34 da Barra ao centro. As 5 primeiras estações foram premiadas no concurso anual do Instituto de Arquitetos do Brasil em 1968, por representar o projeto uma significativa colaboração da arquitetura no setor de equipamentos urbanos. A mesma equipe era responsável pela comunicação visual de toda a rede metroviária. Na época, nós iniciamos um projeto de nacionalização e que foram nacionalizados cerca de 15 mil itens, possibilitando a economia em torno de 20 milhões de dólares à companhia. Todos os fabricantes que participaram desse programa, eles tinham seus produtos homologados e recebiam atestados de capacitação técnica, garantindo não só a divulgação do seu nome no catálogo de peças nacionalizados no setor metroferroviário da ANTP, como também poderiam usar esses atestados em qualquer outra licitação que ocorresse. O transporte de metrô é ecologicamente correto por vários itens, né? É um meio de transporte mais limpo, reduz o nível de congestionamento de tráfego, reduz acidentes e tempo de viagem, minimiza significativamente os índices de poluição sonora e atmosférica, reduzindo com isso os impactos à saúde humana, reduz os custos de manutenção e operação da infraestrutura rodoviária. Aqui é uma curiosidade, mas que é importante a gente deixar
registrado, né? Porque muita gente fala que o Palácio Monroe foi destruído por conta do metrô. E aí eu fiz até questão de deixar uma fotografia aqui, na época da nossa construção, aonde está sendo mostrada a valeta de construção do metrô e o Palácio Monroe ali atrás, intacto, né? Porque o projeto do metrô nunca esbarrou no palácio. Nós tivemos todo um cuidado de trazer, inclusive, técnicos da Europa para fazer toda a retirada da escada e depois fotografar tudo como era para que fosse reposto após a passagem do metrô. Mas houve aí uma questão política, né, onde o presidente, na época o presidente Geisel, junto com Roberto Marinho, do jornal o Globo, e Lúcio Costa, um arquiteto famoso, fizeram uma campanha para a demolição do palácio e utilizaram o metrô para ser o pivô da história. Então saía em editoriais quase que diariamente nos jornais, comentando essa história que passou a ser verdadeira, né? Porque tudo que é muito falado acaba virando verdade, e que na verdade não é. Então a gente faz questão de deixar isso registrado para mostrar às pessoas que não foi o metrô que destruiu o Palácio Monroe, muito pelo contrário, nós sempre tivemos cuidado em manter os prédios históricos por onde o metrô ia passar. Essa é a nossa história de 44 anos de operação para o bem da população carioca. Eu espero ter deixado um pouquinho da história do metrô e agradeço a vocês por terem dedicado um pouquinho do tempo de vocês para conhecer o metrô do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos e espero ter outras oportunidades de dividir um pouquinho o espaço em outros eventos.